Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, por aqui professor Marcos Xavier, e nesta aula vamos apresentar, nesta série de vídeos, estamos apresentando as vantagens de utilizar a função PROC-X, a nova função disponibilizada para o Excel. E nesta demonstração vamos analisar a diferença entre o PROC-X e uma função clássica que é a função PROC-H. No mercado de trabalho, os profissionais eles usam muito a função PROC-V, porque a maioria das tabelas são montadas de maneira vertical. Por exemplo, nesse caso aqui, tem um exemplo, essa aqui é um clássico, é uma tabela tradicional e ela está montada na vertical, ou seja, os dados são distribuídos em colunas e cada registro ele está distribuído de forma verticalmente. Então, por exemplo, o valor pago está um embaixo do outro, o valor cotado um embaixo do outro, o representante um embaixo do outro. Essa é uma montagem vertical. Então, o PROC que você vai utilizar é o PROC-V. Só que nesse caso aqui, nesse exemplo, essa tabela ela foi montada, é a mesma tabela, só que ela foi montada de maneira horizontal. Então, por exemplo, o nome dos representantes, eles estão um ao lado do outro. O valor cotado, um ao lado do outro. O valor pago, também um ao lado do outro. Então, essa é uma montagem que foi feita horizontalmente. Se você for utilizar o PROC-V, é claro que não vai funcionar. Então, você teria que utilizar o PROC-H. Só que o objetivo desta aula aqui é mostrar justamente essa faceta do PROC-X. Você já viu nos vídeos anteriores que o PROC-X ele pode ser utilizado como substituto do PROC-V e ele também pode ser utilizado como substituto do PROC-H. Então vamos ver aqui na prática. Primeiramente, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos escolher um nome de alguém, por exemplo aqui, Ctrl+C, e aqui a minha referência, tá? Eu quero que apareça aqui embaixo o valor pago do representante que eu escolhi. Então, se eu escolher Joaquino, o valor pago é esse daqui de baixo, porque o de cima é o valor cotado. Só o que foi solicitado é o de baixo, tá? Mas poderia ter sido de cima também, só para você ver a flexibilidade da manobra, tá? Utilizando a função PROC-H, que é a clássica, igual PROC-H, que é a função clássica. Ele pergunta o que você tem para ser analisado. Eu tenho este nome aqui, ponto e vírgula. E aqui tem um detalhe importante. Em qual matriz tabela? Aqui eu teria que selecionar a tabela praticamente inteira. Essa é a desvantagem do PROC-H, porque você precisa passar muita informação para ele encontrar apenas um único dado, tá? Ponto e vírgula, e ele pergunta em qual linha se encontra a resposta que você quer. Então a contagem é sempre feita aqui na horizontal, de cima para baixo. Então a linha de representantes é a linha 1, a linha do valor cotado é a linha 2 e a linha do valor pago é a linha 3. Então nesse caso aqui ele quer a linha 3. Então você tem que identificar pelo número, tá? Então tem que pôr o número 3, porque é o número da linha que contém a resposta que eu desejo, tá? O nível de precisão, caso ele não encontre o nome da representante, ele não vai trazer, ele não pode trazer o valor de um outro representante qualquer, tá? Na maioria das análises, elas são feitas dessa maneira. Então, é claro que nesse caso, vamos colocar falso, ou seja, não me traga resultado de outra pessoa, só me traga o resultado da pessoa que eu solicitei. Você pode escolher a opção falso ou digitar o número 0, que é a mesma coisa. Fechamos o parênteses e pressionamos Enter, tá? Então tá lá, o resultado está correto, tá? E esse é o ponto principal, tá? A função PROC-H, ela tem essa característica, aquilo que a gente indicou nas aulas anteriores, tá? A diferença não é que um é mais fácil que o outro, é a eficiência no processamento. Então vamos chamar agora a função PROC-X para analisar justamente isso daqui agora. Então vou chamar aqui a função PROC-X, lembrando que a função PROC-X está disponível
para quem tem as assinaturas mais recentes do Excel, tá? Se você tem o Office 365 ou o Office a partir da versão 2019, aí você já encontra essas funções. 2016 já está disponível já, tá? Então vamos lá, PROC-X, ele pergunta, o começo é parecido. Qual é o dado que eu vou usar como referência? É esse nome aqui, ponto e vírgula. Em que linha eu encontro aquele nome? Então aqui começa a diferença. Ao invés de eu selecionar a tabela inteira, eu seleciono apenas uma única linha. Então aqui está a vantagem. Com menos informação, ele encontra o resultado que eu preciso. Ponto e vírgula. E agora, em que linha se encontra a resposta? A resposta que eu quero se encontra nessa de cá. E já é o suficiente, tá? Então veja que com menos dados, ele vai encontrar, vou pressionar Enter aqui, ó, encontrou a informação corretamente. Então esse é o ponto, né? Que um é mais fácil que o outro, é que um é mais eficiente no processamento do que o outro, tá? É claro que se você tem uma tabela pequena, né, você pode utilizar, se você já está acostumado, pode utilizar tranquilamente a função PROC-H, tá? Mas para quem faz processamento entre arquivos, processamento online, ou se a sua base de dados for muito grande, aí você vai sentir uma grande diferença nesse sentido, tá? Ó, vamos experimentar aqui, vou trocar o nome, Ctrl C, vou clicar aqui, vou dar um Enter, trouxe o resultado corretamente. Deixa eu pegar esse último nome aqui só para conferir, Ctrl C, clicou aqui no final, pressionou Enter e está lá o resultado corretamente, tá bom? Então simples assim, a função PROC-X, além de ser uma alternativa para a função PROC-V, ela também é uma alternativa para a função PROC-H, tá? E nas próximas aulas, é claro, continuaremos apresentando outras vantagens de você conhecer bem esse cara aqui, a função PROC-X. Ele pode ser muito útil para os profissionais que utilizam o Excel como ferramenta de trabalho, tá? Por enquanto é só isso aí, agradeço a atenção e a gente se encontra na próxima aula.